Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, aqui em Israel. Hoje, dia 17 de agosto de 2021, dia 9 de Elul de 5.781. E neste dia, no ano de 1879, o mascate Aaron David Goldfish e a sua esposa Hannah, na cidade de Varsóvia, na Polônia, deram à luz a Samuel Goldfish, que adotou o nome artístico de Samuel Goldwyn e criou um maravilhoso mundo do cinema. Em 1913, ele criou a Paramount e depois, em 1918, criou a Goldwyn Films, que se fundiu em 1924 com outras duas empresas, a Metro, de Marcus Lev, e a Meyer, de Louis B. Mayer, criando então a Metro-Goldwyn-Mayer, também chamada MGM. E vamos às manchetes de hoje. 3 universidades de Israel estão entre as 100 melhores do mundo. Holon terá um novo e imenso centro administrativo para os órgãos nacionais. Incêndio de enormes proporções atinge a região de Jerusalém. Iranianos seguem assassinando oponentes do regime, agora também fora das fronteiras do país. A Polônia homologa uma vergonhosa lei que nega aos judeus os direitos sobre as suas posses tomadas durante a Segunda Guerra Mundial. O Talibã domina o Afeganistão inteiro. Como é que chegou a isso? E, finalmente, Marrocos e Israel juntam esforços em pesquisas acadêmicas. Antes de passarmos ao noticiário, quero lhe pedir, registre-se aqui em nosso canal, clique no sininho para ser informado das novas postagens, compartilhe o nosso noticiário com seus amigos e familiares e, sem mais delongas, vamos às notícias de hoje. Iniciamos com uma excelente notícia. 3 das universidades israelenses entraram na lista das 100 melhores do mundo em 2021. São elas a Universidade Hebraica de Jerusalém, da qual eu sou um orgulhoso ex-aluno, o Instituto Weizmann de Ciência, na cidade de Rehovot, e o Technion, Instituto de Tecnologia, da cidade de Haifa. Foram analisadas as 2.000 universidades mais reputadas do mundo, e é a primeira vez, desde 2013, que Israel repete 3 universidades nesta prestigiosa lista nos 100 primeiros lugares. A Shanghai Ranking Consultancy, que é um órgão independente que publica o ranking anualmente, baseia suas classificações em vários indicadores chaves, incluindo o número de professores e ex-alunos que ganharam o prêmio Nobel, as medalhas Fields, o número de pesquisadores altamente citados em revistas científicas e também o número de artigos publicados em revistas de prestígio como Nature, Science e entre outros critérios. A primeira colocada pelo 19º ano consecutivo segue sendo Harvard, seguido por MIT e por Stanford, as 3 norte-americanas. A primeira não norte-americana é Cambridge, em 4º lugar. Israel é um país pequeno, tem apenas 8 universidades. O fato de 3 delas estarem entre as 100 melhores do mundo é motivo de imenso orgulho e explica a imensa produção científica do país. O Brasil não colocou universidades entre as 100 maiores, mas também tem muito motivo para se orgulhar. A Universidade de São Paulo foi apontada como instituição número 122. Israel ainda teve a Universidade de Tel Aviv na posição 156, colocando, portanto, 4 de suas 8 universidades entre as 200 melhores do mundo. Na cidade de Bat Yam, a empresa Gaviam ganhou o concurso para a construção e aluguel do novo campus de governo israelense aqui na cidade de Holon. A empresa vai erguer uma estrutura dedicada no Gaviam Park, aqui em Holon, para ministérios do governo com uma área total aproximada de 29.000
metros quadrados, dos quais 15.500 metros quadrados são em superfície. O prédio deverá abrigar o Tribunal Civil, a sede do Fisco, um escritório do Ministério da Imigração, o Ministério do Trabalho e o Registro de Imóveis, bem como outras áreas administrativas. O governo alugará este complexo por um período de 10 anos a um custo de 14 milhões de shkalim ano, cerca de 4,5 milhões de dólares ano. Holon passa assim a ter centralizado passará a ter todos os serviços governamentais em um único parque, facilitando a vida da população e trazendo também um enorme crescimento a esta já importante cidade dentro do Estado de Israel. Um incêndio de enormes proporções vem consumindo florestas e causando imensos prejuízos ecológicos e patrimoniais no entorno de Jerusalém. O incêndio se iniciou anteontem e, ao final da noite, começou a ser controlado. No entanto, no meio da manhã de ontem, o vento forte reinflamou os focos e diversas aldeias precisaram ser evacuadas. Ônibus foram enviados aos kibbutzim Tzova, Givat Yearim, Eitanim e Neková para retirar os moradores, mas em alguns lugares foi necessário o uso de helicópteros, pois os caminhos por terra precisaram ser fechados em função do fogo. 2.000 pessoas de Matei Yehudá também foram evacuadas. Num gesto de imensa solidariedade, alguns hotéis da cidade de Nazaré ofereceram alojamento gratuito aos evacuados. Mais de 2.500 hectares de florestas já foram perdidos, ultrapassando o incêndio de florestas no Carmel em 2010, que consumiu 2.400 hectares. Israel pediu ajuda a diversos países para conter o incêndio. A Grécia, que recebeu ajuda israelense para apagar incêndios em seu território na semana passada, se propôs a retribuir e mandar aviões e bombeiros para ajudar. Israel também pediu ajuda de Chipre, França, Jordânia, Itália, Egito e Ucrânia, já que faltam aviões para combates de incêndio de tamanhas proporções. À noite de ontem, a Turquia ofereceu ajuda, algo absolutamente inesperado. Israel enviou equipes médicas e de resgate, bem como os bombeiros e aviões à Turquia em diversas ocasiões, fossem eles terremotos ou incêndios. É a primeira vez que a Turquia ofereceu retribuição em função do fogo. A Rússia ofereceu também um avião de grande porte, porém trata-se de avião excessivamente grande para manobrar sobre a área em questão. Estudava-se ontem à noite a necessidade de evacuar o Hospital Hadassah, um dos principais hospitais de Israel com mais de 1.000 leitos. Nisso, Guetta, oficial bombeiro responsável pela região, explicou que optou por fazer círculos de contenção para evitar que o fogo se alastre a outras áreas habitadas antes de prosseguir com o combate ao incêndio em si. O comandante dos serviços de bombeiros israelenses, Dedi Simchi, informou que o incêndio no entorno de Jerusalém tem impacto similar ao incêndio de 2010 no Monte Carmel. Não sabemos, disse ele, se isto foi intencional ou se um mero ato de negligência. No entanto, não há dúvida que é causado pelo ser humano. No início da tarde, o fogo foi contido e Israel cancelou o pedido de ajuda internacional. 14 aviões especializados na luta contra o incêndio florestal voaram durante 45 horas. Na manhã de hoje, juntou-se também um avião de grande porte, um Hércules, que foi adaptado rapidamente para combater incêndios. Há esperança que a contenção conseguida agora à tarde, leve à extinção do fogo. É um milagre que conseguimos evitar mortes de cidadãos, disse o comandante dos bombeiros, agradecendo a ajuda recebida da polícia, do exército e de voluntários. Incêndios desta proporção, sem mortes, é fato raro e auspicioso, disse ele. No entanto, há grandes destruições de casas, de galerias de arte, depósitos. Uma imensa floresta plantada ao longo de décadas ardeu. Milhares de animais morreram queimados e alguns que conseguiram fugir não têm para onde voltar. Florestas com água, sombra, vegetação rasteira que eram seu habitat estão destruídas e talvez levará anos para que voltem a condições ideais.
insetos e animais rastejantes deverão voltar mais rapidamente, porém mamíferos sofrerão por um longo período de adaptação, concluem os zoólogos. Já o Irã está assassinando dissidentes. Será que isto prenuncia o que pode acontecer a outros que fugiram do país? Moussa Babahani era uma figura importante de um partido de oposição iraniano. Foi encontrado morto em seu quarto de hotel na semana passada. Seu corpo, que segundo nota divulgada pelo partido trazia marcas de tortura, foi encontrado em um quarto do hotel Gili Soleimani, na cidade de Erbil, no Iraque. A organização curda de direitos humanos Hengal relatou que Babahani foi atraído para o hotel por um velho conhecido que havia chegado do Irã. Lá, ele foi preso por 2 membros do regime iraniano. A morte de Babahani causou ondas de choque na comunidade de exilados iranianos na cidade que vivem em Erbil. Curdos e não curdos. É a segunda morte de um dissidente iraniano em solo iraquiano em apenas um mês. No dia 14 de julho, também no Iraque, o conhecido ativista curdo iraniano Bahruz Rahimi foi morto a tiros por agressores armados. 21 tiros foram disparados. Rahimi, que deixou o Irã em 2012, era membro do Partido por uma Vida Livre no Kurdistão, PJAK. A viúva de Rahimi, Zuleika Nasseri, também ativista da oposição iraniana, disse ao site Middle East Eye que seu marido havia sido abordado nas últimas semanas pelo Ministério da Inteligência iraniano, que lhe pediu para começar a cooperar. Ao recusar cooperação, foi ameaçado de morte. Em 14 de julho, a ameaça foi cumprida. Há indícios de cooperação entre o governo iraquiano da região e o Irã. Em 2020, Mustafa Salimi, um outro ativista curdo iraniano, escapou da prisão do Irã, cruzou a fronteira para o norte curdo do Iraque e pediu asilo ao governo regional curdo. Em vez disso, Salimi foi devolvido às autoridades iranianas que supostamente o executaram. Os assassinatos anteriores geralmente eram cometidos pelo regime iraniano em áreas remotas e sem lei da fronteira entre o norte do Iraque e o Irã. No entanto, em 17 de julho do ano de 2018, o corpo de Erbal Moradi foi encontrado na região. A Fars News, que é um site associado ao Corpo das Guardas Revolucionárias Islâmicas do Irã, descreveu Babahani como líder do grupo terrorista Partido Democrático do Kurdistão do Irã, que é apoiado pelo Mossad israelense. Um membro da KPDI, entrevistado pelo Jerusalem Post, entretanto, afirmou que a organização tem provas que o assassinato foi realizado pelas forças da Guarda Revolucionária Iraniana e acrescentou que a organização está atualmente ajudando as autoridades de segurança na investigação do assassinato. Ali Javamardi, que é um jornalista iraniano, também residente em Erbil, no Iraque, postou fotos de um indivíduo que ele afirma ser um dos assassinos de Moussa Babahani. Javamardi tem 76.500 seguidores no Twitter e é uma voz influente nos círculos de oposição iraniana. Ele identificou um dos assassinos como sendo Sarmad Abdi. Abdi é curdo, natural do Irã, da cidade de Ilam. A campanha de intimidação e assassinato contra oponentes iranianos dentro das milícias xiitas recebeu alguma atenção da mídia ocidental nos últimos meses. O assassinato de dissidentes curdos iranianos ao norte do Iraque no mês passado, no entanto, foram totalmente ignorados no Ocidente. Os assassinatos de Rahimi e Babahani, no entanto, formam um elemento novo, um padrão de aumento das afirmações iranianas em vários arquivos e locais da região nas últimas semanas de que a perseguição a dissidentes continuará fora das fronteiras iranianas. E uma notícia triste. O presidente polonês
assinou neste sábado nova lei que nega aos judeus o direito de pleitear suas propriedades confiscadas durante o regime nazista, num gesto de profundo significado antissemita, dando a entender que os poloneses nada devem aos descendentes dos 3,5 milhões de judeus poloneses assassinados pelos alemães com a ajuda dos poloneses, que acabaram ficando com suas joias, seus negócios, suas propriedades, suas obras de arte e seu patrimônio. A Polônia aprovou pela primeira vez uma lei antissemita e imoral, disse Lapid, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel. O embaixador polonês deve aproveitar o tempo disponível para explicar aos poloneses o que o Holocausto significa. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, também emitiu uma declaração sobre o assunto, onde disse: Israel leva a sério a aprovação da lei que impede aos judeus de receberem indenização por propriedades que lhes foram roubadas durante o Holocausto e lamenta o fato da Polônia optar por continuar prejudicando aqueles que perderam seu mundo. É sério que Israel não será capaz de enfrentá-lo com igualdade e vê nesta ação uma ameaça às relações entre os dois países. Um ministro polonês chegou a defender ontem a proibição de viagem de jovens israelenses aos campos de concentração na Polônia, sob o argumento que isto desenvolve sentimentos antipoloneses. A Polônia é conhecida por terríveis ações antissemitas durante toda a sua história. E, após o fim do Holocausto, quando judeus tentavam retornar às suas cidades natais para buscar por seus familiares, muitos acabaram sendo assassinados com apoio de autoridades. A nova lei é uma chaga que mancha o solo e os governantes poloneses. A vitória do Talibã no Afeganistão já levou à mudança do nome do país para Emirados Árabes do Afeganistão e prenuncia o crescimento do terror no mundo. É muito elevada a possibilidade do uso do território afegão para treinamento e esconderijo de movimentos terroristas islâmicos radicais, tais como Boko Haram, Estado Islâmico, Hamas, Jizar Ansar Allah, Jihad, etc. O crescimento do Talibã se deu com o fortalecimento econômico-financeiro do movimento. O Afeganistão é responsável por 90% da heroína no mundo e o Talibã domina o comércio desses entorpecentes com cerca de 10% do valor total. A revista Forbes norte-americana considera o Talibã o grupo terrorista mais rico em todo o mundo. Sua principal fonte de renda é o comércio de narcóticos, responsável por uma renda anual da ordem de $500 bilhão ano. Além disso, o Talibã vem explorando ilegalmente minas de ferro e de cobre nas regiões sob seu domínio, o que lhes dá uma receita adicional de $480 milhões ano. Sequestros e resgates, bem como venda de proteção no estilo mafioso a pequenos comerciantes, rendem outros $160 milhões ano e doações de simpatizantes mais 44 milhões. Isso significa por volta de $1,250 bilhão ano de receita. A entrada do Talibã na produção e venda de narcóticos é razoavelmente recente, começou nos últimos 10 anos. Centenas de milhares de afegãos se dedicam ao cultivo de ópio e outros entorpecentes, o que gera cerca de 1/3 da renda nacional do Afeganistão, algo entre 4,5 e 6 bilhões de dólares anos. Como mencionado, 10% deste valor já está em mãos do Talibã e este volume deve crescer substancialmente agora que o Talibã domina todo o país. A tomada de poder deverá aumentar substancialmente a participação do Talibã no comércio internacional de entorpecentes. A abundância de capital, somada ao domínio político e territorial, é solo fértil para crescimento dos movimentos terroristas, inspirados na mesma ideologia islâmica. É bom o mundo se preparar para possíveis dias muito perigosos
num futuro, infelizmente, muito próximo. E, finalmente, amigos, a Universidade Ben-Gurion no Negev, aqui em Israel, e a Universidade Politécnica Mohammed VI, no Marrocos, iniciaram discussões para colaboração em projetos de pesquisa científica, além de programas de intercâmbio de alunos e professores. É o primeiro acordo entre as universidades de ambos os países e se centram nas seguintes áreas: pesquisas na área de agricultura, água, energia e restauração ecológica. Daniel Hamovich disse em um comunicado que as duas instituições acadêmicas têm muito em comum. Daniel Hamovich é o presidente da Universidade Ben-Gurion no Negev. Ele disse que as localizações de ambas as universidades estão em regiões desérticas e isto as torna adequadas para colaborar em processos de sustentabilidade e mudança climática. Ambas as universidades estão comprometidas em prosperar no deserto, em um ambiente verde, e ambas têm as suas vistas para o futuro. Estão focadas em ajudar as nossas regiões, os nossos países e o mundo. Já o presidente da Universidade Politécnica, Mohammed VI, Hisham El-Habti, disse que a colaboração terá um grande impacto na vida das pessoas a nível local e regional. A Universidade Mohammed VI e a Universidade Ben-Gurion consideram a pesquisa científica um componente chave para o desenvolvimento, especialmente nas questões de sustentabilidade. Amigos, os acordos abraâmicos ainda não cumpriram um ano. Foram anunciados em 13 de agosto do ano passado, mas o primeiro acordo foi assinado em 15 de setembro do ano passado, portanto, há 11 meses. O Marrocos se juntou alguns meses depois desta data e já também gera frutos. A paz traz progresso, a paz traz vida, paz traz melhora a habitantes de ambos os países e ao mundo. Esperemos que outros países se juntem a essa nova jornada do Oriente Médio. Por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Se Deus quiser, nos veremos na próxima terça-feira. Até lá, meus amigos.